Esse é um vídeo em detalhes sobre o episódio 8 da segunda temporada de A Casa do Dragão. Se você curte conteúdos mais analíticos, que não sejam tanto sobre o universo, tem outros vídeos aqui no canal, tá? Tem uma análise, que sai logo que o episódio é lançado, e também tem o Raio X, que é publicado nas terças à noite, no mais tardar ali umas 8, 9 horas. Aproveito também para te pedir aquele like nesse vídeo e a sua inscrição aqui no canal. Na descrição também tem link para o meu segundo livro sobre A Casa do Dragão, que tá agora em financiamento coletivo. Adoraria se você desse uma olhada por lá e já agradeço de antemão esse carinho que você pode me oferecer de grátis, tá? Primeiro olha, depois você vê se vale a pena levar ou não. Muito obrigado e vamos lá para os detalhes do episódio da vez, sem perder tanto tempo assim, mais do que a gente já perdeu. A abertura mudou mais uma vez, rapaz. Depois da inclusão de Meleys e de Sunfyre, ambos dragões ali no chão, com o novo regente levantando a espada, o trançado nos leva para uma série de dragões. São os dragões da Rhaenyra, né? E também Vhagar. O primeiro que aparece é justamente ela, né? Vhagar, em uma redoma dourada, como se estivesse se defendendo dos vários dragões que virão. O primeiro dragão que a ataca é Vermithor, é o maior de todos. Asa prata aparece com os fios cinzas e brancos. O fio amarelo ao centro da tapeçaria vai conectando todos os dragões, é o mesmo fio que passou pelo pescoço do bebê Jay Harris, mostrando que a dança dos dragões começa lá em Aemond versus Luke, mas passa fortemente pela revanche da rainha, o olho por um olho, né? Que é um dos principais temas dessa temporada como um todo. A abertura segue mostrando mais dragões e temos Syrax, Caraxes, Baela Lua, Vermax e Fumaresia, totalizando, portanto, os 7 dragões que a rainha dispõe por hora. A linha amarela passa por esses dragões todos e forma o preto, que em seguida gera o título do seriado na tela. Foi basicamente isso de mudança, tá? E eu volto a dizer o que eu falei, acho que há uns 2 episódios, que eu não gosto do desenrolar da abertura ao longo da temporada, e mais ainda agora no final, porque eu consigo reiterar que fica bagunçada, fica mais entrecortada, não dá a ideia desse fio trançado que vai levando de uma coisa pra outra, só parece mais forçado. Ela nos primeiros episódios era interessante, agora no final não gostei muito não. Mas aí estão as mudanças, né? E o legal é comparar a primeira abertura com a última, mostrando como pequenas ações tiveram grandes consequências, como essa dança dos dragões apresentada na versão final dos tapetes. Antes de quase trair Rhaenyra, Daemon é levado por Alis a tocar num represeiro, uma árvore coração, e consegue se conectar a várias visões de várias coisas que a gente já viu acontecer em Game of Thrones. Eu vou destrinchar essas visões, mas antes eu acho que é importante falar dessas árvores que aparecem tanto nessa série aqui como aparecia bastante lá na primeira série em Game of Thrones. As árvores coração ou represeiros são encontradas em todo o Westeros, mas elas são bem mais comuns no norte e além da muralha. Foi aos olhos de uma árvore represeiro, inclusive, que Jon Snow fez o juramento ali pra Patrulha da Noite, né? O Bran ficava passeando entre várias elas, acessando a internet ali de Westeros, a internet, acho que do continente como um todo, né? Elas se caracterizam-se por suas cascas lisas e brancas e folhas avermelhadas em formato de estrela. Parece aquela folha canadense, tá ligado? A seiva dos represeiros é de um vermelho sangue e, como em muitas delas, rostos são esculpidos nos troncos, prática iniciada pelas crianças da floresta e continuada pelos descendentes dos primeiros homens. Aqui uma curiosidade, o rosto do represeiro que tá aqui em Harrenhal é o rosto do George Martin, que é o escritor das Crônicas de Gelo e Fogo. Do rosto, quando a seiva brota, parece que a árvore tá chorando, né? Porque eles talham bem direitinho para que a seiva saia pelos olhos. E a bicha tá chorando, a bichinha. Em termos de religião, os represeiros são considerados sagrados pelos seguidores dos antigos deuses, porque acredita-se que permitem visões e comunicações com o passado e com o presente. Os videntes verdes possuem a habilidade de enxergar através dos olhos esculpidos nos represeiros ou levar as pessoas a enxergar. E através dessa vidência vem ali uma visão profética ou uma visão de algo que está acontecendo no presente, só que em outro canto. Também pode ser do passado, tá? Já que as árvores, elas não percebem o tempo de maneira linear, e fica bem claro aqui pela visão que o Daemon tem. Ou seja, quando Helaena interage com o tio, podemos entender que não é um devaneio, mas que acontece em tempo real. Além da importância religiosa e mística, os represeiros desempenham um papel vital na cultura dos Sete Reinos. Eles são venerados como testemunhas silenciosas da história, guardando memórias e eventos que ocorrem justamente ao seu redor. Os Starks casam próximos a represeiros. E assim, essa linhagem vai sendo toda contada, né? É tipo um HD.
Através de um represeiro e um Winterfell, Bran Stark, por exemplo, guiado pelo Corvo de Três Olhos, descobre a profundidade dos poderes dos Videntes Verdes e como as visões proporcionadas pelos represeiros podem influenciar e moldar o futuro de Westeros. E é mais ou menos o que acontece aqui com Daemon. A primeira coisa que Daemon vê é justamente o Corvo de Três Olhos, título dado ao último dos Videntes Verdes conhecidos aqui na história de Westeros. Bran Stark foi o último homem conhecido a recebê-lo, e naquela época, claramente era outra pessoa se comparado ao personagem lá de Game of Thrones. A gente tá falando de mais ou menos 200 anos. Então o Corvo de Três Olhos é outro, completamente diferente. O Corvo, portanto, guia Daemon pelas visões. Uma delas é de um dos generais dos Caminhantes Brancos e o seu exército de mortos-vivos, conforme a gente viu lá em Game of Thrones. São eles que trarão o grande e tenebroso inverno para Westeros, caso não sejam rechaçados pela muralha e pelas forças que se juntarem ao norte. Lembrando que no começo da temporada, quando Jace foi para a muralha, isso já foi adiantado para ele, né? Que o inverno estava chegando, esse negócio todo, essa teima aí dos Stark. As visões seguem e são mostrados vários dragões, no caso, caídos em batalha, prenunciando o que será a Dança dos Dragões e também algo que acontecerá depois, mas não vale adiantar. Daemon segue caminhando entre vários corpos, pisa numa poça e vai mais fundo ainda naquela história. Quando mergulha, do outro lado vê os 3 ovos de Daenerys sendo chocados, com ela no fogo e, consequentemente, depois a vê com os 3 dragões nascidos. Cena que vimos exatamente no final da primeira temporada de Game of Thrones. Corta para a Sala do Trono em Porto Real e lá está Rhaenyra sentada com a coroa que era de Viserys. É quando também surge Helaena, aparecendo atrás do tio, com o mesmo vestido que haveremos usar na próxima cena, ou seja, mais um indício de que ela de fato estava ali, né? Estava se comunicando à distância. É quando ela fala que ele é apenas parte de uma grande história. Daemon volta para sua realidade e a partir daí se torna resoluto em apoiar Rhaenyra após ver um pouco do futuro recente e um pouco do futuro distante. Um detalhe, a frase que Helaena fala para Daemon em sua visão é complementada exatamente por ela no presente lá em Porto Real, que é quando Aemond chega. Ou seja, ela de fato se comunicou com o tio, portanto não era um devaneio. Aproveito esse tema para falar um pouco mais sobre Helaena e sobre os sonhos e as profecias, não só dentro do contexto ali dos Targaryen, mas dentro da narrativa do George Martin. Alguns personagens ao longo das crônicas de Gelo e Fogo são agraciados com visões que muitas vezes refletem em decisões e moldam eventos importantes ao longo da história. O fenômeno das visões proféticas é especialmente prevalente entre os Videntes Verdes, que eu já falei, e os membros da Casa Targaryen. Os Videntes Verdes, como Bran Stark, Jojen Reed lá em Game of Thrones, têm a habilidade aí de experimentar sonhos proféticos e também são conhecidos como visões verdes, ou seja, aquilo que Helaena estava tendo, ou melhor, Daemon estava tendo e vice-versa. É uma visão verde, né? O que se chama de visões verdes. Elas são frequentemente enigmáticas, simbólicas demais, cheias de semiótica e exigem uma interpretação muito cuidadosa para entender o seu verdadeiro significado. O comportamento de Helaena nos mostra que ela está cada vez mais aceitando esses sonhos a ponto de começar a interagir com eles. Os Targaryen também são conhecidos aí pelos sonhos de dragão, que prevêem grandes eventos relacionados ao destino em Westeros. Até então, não necessariamente precisava de uma árvore represeiro. Eram só sonhos, coisa que a gente viu Helaena ter ao longo dessa temporada. Por isso que ela não precisa estar próxima da árvore coração para interagir com o Daemon. Exemplos de sonhos e profecias são vários. Nessa temporada, a jovem ela já antecipou o sangue e queijo, mas na época não parecia conseguir interpretar muito bem essas visões e aparentemente viu o que aconteceu também com o Aegon, né, sendo atacado pelo irmão, coisa que agora ela tem aparentemente certeza. Em Game of Thrones, a gente tem o Bran Stark, que enquanto está em coma após ter sido jogado da torre pelo Jaime Lannister, ele tem uma visão que mostra eventos passados e futuros, incluindo a morte da sua mãe, a Catelyn, a morte do seu pai, o Ned. A Daenerys, ela tem a visão lá no House of the Undying, que prevê várias futuras traições, várias batalhas que ela enfrentará, incluindo a visão de um trono de espadas e um mar de cadáveres, algo muito parecido com o que o Daemon viu. Melisandre, a sacerdotisa vermelha, que parece muito a Alice, né, nesse caso aqui, frequentemente tem visões nas chamas, como a sombra do Renly sendo morta por um espectro conjurado por ela. E o que eu quero dizer com isso tudo é que a mudança de Daemon, né, para aceitar Rhaenyra, etc., é, dentre outras coisas, por conta da forte cultura que as visões têm para com os Targaryen.
Os Targaryen respeitam muito essas visões, esses negócios proféticos e tudo mais. Tanto que a família deixa a Valíria e não padece na perdição da Valíria justamente por conta de sonhos desses, como da Daenerys, a sonhadora. Então as profecias, como eu disse, apesar de muito poderosas, elas são inerentemente ambíguas e muitas vezes até enganosas, o que as torna aí, uma faca de dois gumes. A interpretação dessas visões pode levar a desfechos trágicos se compreendidos erroneamente, como por exemplo a própria Melisandre, que acredita firmemente que o Stannis é a reencarnação lá do Azor Ahai, baseando-se nas suas interpretações das chamas, coisa que não dá muito certo. Suas crenças a levam a decisões catastróficas, como a tomada mal sucedida de Porto Real, e conforme vimos, ela praticamente leva o Stannis para a desgraça. Mas uma coisa que também é importante deixar claro é que leva um tempo para essas visões virarem de fato profecias, elas se confirmarem e os videntes conseguirem entendê-las muito bem, mas essa jornada aparentemente Helena já passou. E assim Helena se faz bem diferente de como é nos livros, porque nos livros ela fica ali ao lado do irmão, guiando Dreamfire na dança dos dragões, etc. Aqui não é bem essa linha que ela segue. Antes de continuar, tem um ponto específico que é muito bom comentar, tá? Ao longo dessa temporada de A Casa do Dragão, a gente conferiu que os lados de um grande conflito, eles vão sendo definidos aos poucos, Que cada um usa as ferramentas que tem à disposição e, como vocês sabem, teve gente que não acabou nada bem com o que aconteceu. Vocês já pararam para imaginar como seria bem mais fácil se existisse ali naquele universo o Nubank? Seria possível solicitar empréstimos de maneira responsável para investir na estrutura dos castelos? Não precisaria ir até Essos para isso, rapaz. Seria possível receber cashback nas compras das celas dos dragões? Afinal, um maior conforto influencia diretamente na sua condução? Seria possível fazer apólices de seguro para cobrir os destroços que são praticamente inevitáveis? Sem falar que em qualquer invasão, cada um receberia o alerta na mesma hora, uma notificação para ninguém sofrer golpe. Mas como nós somos privilegiados por ter o Nubank, ainda temos o benefício extra de assistir a todos os episódios já lançados de A Casa do Dragão, justamente a partir dele. Como? É só clicar no link na descrição e também no comentário fixado para se tornar um cliente Nubank Mais e garantir 12 meses de assinatura Max inclusa, sem custo adicional, no plano básico com anúncios. Seja esperto, seja esperta, porque o seu planejamento de vida sempre pode melhorar. Mas se você prefere continuar enfrentando um dragão por dia, depois não fale que eu não avisei, tá? Aí, não sei o que pegar. Eu avisei. Vamos falar de Sharp Point, porque quando Aemond viu que Rhaenyra conquistou mais 3 dragões, ele recuou de um ataque mortal e na volta, ao passar pelo gancho Mace's Hook, ele resolveu destruir uma importante localidade, uma importante fortaleza também que se chama Ponta Afiada, no caso Sharp Point. Ele fez isso tanto pela chateação do revés que tomou da rainha, quanto pela impaciência que ele já vinha tendo com o bloqueio da goela. Ponta Afiada fica bem na pontinha do gancho de Mace, entre Deriva Mark e as Terras da Coroa. Como os Mace estão do lado de Rhaenyra, eles estão, portanto, apoiando o bloqueio e impedindo que suprimentos cheguem a Porto Real. E vale lembrar que a criada de Rhaenyra, que agora tá lá em Porto Real, agindo como espiã, é a Elinda Mace, sobre quem eu já falei no episódio 7 do Em Detalhes, Segunda temporada, episódio 7, no Em Detalhes. Então, os Mace estão do lado de Rhaenyra e, consequentemente, a casa Bar-Aemon, que é lá de Ponta Afiada, também está com Rhaenyra. O castelo que fica lá tem uma torre muito alta para servir de vigia para possíveis tentativas de invasão ao Westeros, via a Baía da Água Negra. Além disso, possui um farol que serve como guia ali para os navegantes da região. Fundado durante a invasão Andala pelo guerreiro Togarion Bar-Aemon, a fortaleza inicialmente estabeleceu um reino independente na península. Posteriormente, a região foi reconquistada pelos Reis da Tempestade e passou a integrar as Terras da Tempestade, só que com a ascensão dos Targaryen ao poder, o gancho inteiro passou a fazer parte das Terras da Coroa novamente. Apesar de ser pouco comentada, a região é muito importante, porque serve como uma das principais defesas de Porto Real. Eu diria que é a primeira grande defesa de Porto Real. Eu gosto, inclusive, de comparar Ponta Afiada com a fortaleza de Saint-Malo, que protege ali a costa da França. Historicamente, essa fortaleza ela desempenhou um papel crucial na defesa contra invasões e ataques marítimos, especialmente durante conflitos ali nas guerras napoleônicas e também a Segunda Guerra Mundial. Algo que é muito, mas muito parecido com a função de Ponta Afiada ali em Westeros, Ou seja, Aemond está derrubando uma de suas principais defesas marítimas, caso, obviamente, ele consiga a goela de volta. Então, o que ele fez foi uma loucura muito grande. Uma loucura não,
uma burrice muito grande. Quando Thailand vai para Essos negociar, no caso, com a triarquia para atuarem ali no fim do bloqueio da Guela, uma das coisas solicitadas na barganha são os degraus. Já ouvimos falar bastante sobre essa região lá na primeira temporada, quando Daemon e Corlys dominam aquela área, e voltamos a ouvir falar por agora, e vamos ouvir falar bastante, tá? Os degraus, eles são disputados há muito tempo e têm uma importância enorme, porque são uma das principais vias das rotas marítimas para o comércio de Essos e Westeros. É uma passagem muito importante, e degraus é justamente por conta da forma das ilhas, tal como, né, dá para ver pelo mapa. Além da questão comercial, é uma região importante do ponto de vista mitológico, porque as Stepstones são equivalentes ao Estreito de Bering na nossa realidade. Conta-se que Westeros e Essos, na verdade, já foram continentes unidos por uma região conhecida como Braço de Dorne, e que os primeiros homens usavam essa área para suas primeiras incursões colonizadoras. As incursões pararam quando as crianças da floresta, usando magia, romperam essa parte do mapa, formando o arquipélago conhecido como Passo Pedra. Essa formação geográfica estrategicamente importante está localizada entre o Braço Quebrado e as terras disputadas. É uma região muito conflituosa, como diz o nome, e simboliza bastante a definição da Westeros que a gente conhece hoje, né? Justamente com essa mistura dos povos que passaram por ali. A cadeia de ilhas é disputada por várias cidades livres, como Lys e Myr, a gente vê aqui, que buscam dominar essa área devido à sua posição estratégica, como eu já disse, nas rotas marítimas. A região se controlada, só para você ter ideia, permite o domínio das rotas de tráfico e comércio entre Westeros e Essos quase como um todo, porque é um dos pontos mais curtos entre os dois continentes, então você pode ir e voltar mais vezes. É mais barato fazer o trâmite por lá. Grande parte da fortuna de Corlys vem justamente da exploração dessa região, por isso que lá na primeira temporada ele estava tão preocupado, ele queria que o rei, né, bora Viserys, me ajuda aqui com esse rolê nos degraus. Aí o Daemon foi lá e ajudou, e depois se tornou até o rei dos degraus. Acho que sim, nessa altura da história tá com Corlys, tanto que ele sai ali com o Serpente Marinha, que não é mais Serpente Marinha, ele vai lá com a rainha que não foi, vai lá tentar resolver mais uma vez a questão ali dos degraus e da Guela. O controle das Stepstones também afeta a estabilidade política, porque o fechamento das rotas comerciais por lá pode levar à fome e ao descontentamento popular, colocando o reinado totalmente em perigo, como a gente está vendo aqui em A Casa do Dragão. Ainda em Essos, vimos que não só a triarquia, mas várias cidades têm costumes e culturas bem diferentes dos cidadãos de Westeros. E parte disso é visível, né, bem claro ali pela moda deles. Os costumes de Essos são tão diversos quanto suas muitas cidades, suas muitas culturas. Não dá pra dizer assim, Essos é assim, assim, assado. Não, é tanta cidade. Tanto que um dos líderes da triarquia até comenta isso com o Thailand, que Essos é tão grande, mas tão grande, que o Westeros passa pouco, digamos assim, na frente deles. As cidades livres, como Bravos, Volantes, Tyrosh, são centros de comércio e cultura, cada um com suas peculiaridades. A gente viu isso em Game of Thrones, né? Bravos, conhecida por suas políticas igualitárias e a aversão à escravidão, adota um estilo de vida mais modesto, mais funcional. Bravos está praticamente vivendo a favor do banco, né? O banco de ferro que tem lá, que define e muito ali a questão monetária, tanto em Westeros como também em Essos. A gente tem, por exemplo, agora, em contraste a isso, Volantes, né? Que exibe uma hierarquia rígida, uma cultura de escravidão, com escravos marcados por tatuagens faciais que indicam suas ocupações. A gente viu a Daenerys agir naquela região também em Game of Thrones. Tyrosh, por sua vez, famosa pelas suas tinturas capilares, abraça a extravagância com cabelos tingidos em cores vibrantes, saturadíssimas, roupas chamativas, o que simboliza a sua prosperidade e a preferência por ostentação. Ou seja, quem acha que Essos é pouca coisa, os pobrezinhos, nada disso. Nada disso. A negociação, inclusive, ali, né, parece muito como se faz no Oriente Médio, né? A galera ali do petróleo, os sheiks do petróleo, tentando negociar com os ocidentais e fazendo os ocidentais passarem muita vergonha diante dessas políticas que são feitas por lá. O tingimento de cabelo em Essos, a gente viu aqui, é um costume facilmente notável, porque assim, é muito comum
que as pessoas não tenham somente só o cabelo preto, tá? Game of Thrones não levou isso tanto em conta, mas é legal ver que a Casa do Dragão abraça muito essa característica por essa curta cena que a gente fez. E outra, nem é tão gritante assim, mas tá lá, né? A gente vê um cabelinho um pouco azul, na outra cena já tem alguém com o cabelo um pouco mais saturado. É comum, muito comum ver cabelos azuis, roxos, verdes. Tem o Daario Naharis de Game of Thrones, que é descrito nos livros como tendo o cabelo e a barba tingidos de azul, depois ele aparece tingido de roxo, né? E isso não aparece na série, tá? É só nos livros. E isso, inclusive, né, esse lance dos tingimentos, tal, das vestimentas também, é um artifício para que os Westeroses que vão se esconder lá em Essos consigam mudar a sua identidade com mais facilidade. A gente vê o Larys propondo isso pro Aegon, né, que não entende muito do mundo e diz, eu vou lá para aqueles tantantã de cabras, né, mostrando que a sua burrice vai realmente à frente da sua fama, porque Essos é muito mais do que os tantantã de cabra, mas muito mais mesmo. Nesse episódio a gente viu Tyland negociando com a Triarquia e em dado momento fala-se de uma quantia, né, que é 100 dragões de ouro ou 1000, não lembro agora, 100 dragões de ouro eu acho. Além disso, vimos Larys dizendo que transferiu uma boa quantia de dinheiro para uma conta no Banco de Bravos, e eu aproveito esses dois momentos para trazer a curiosidade sobre o sistema monetário de Westeros e também um pouco de Essos. O Westeros tem um sistema baseado em moedas de metal precioso, ou seja, onde o valor da moeda é intrinsecamente ligado ao tipo de material que é feita. Então a moeda principal é o dragão de ouro, depois vem o veado de prata e depois vem o penny de cobre. Essas moedas são utilizadas em transações diárias e também em grandes negociações, sendo uma medida de poder econômico dos indivíduos e das casas nobres. Por exemplo, durante a nomeação de Ned Stark como mão do rei, o torneio em sua honra teve prêmios que totalizaram 80 mil dragões de ouro. É muita coisa, percebe? É uma quantia que revelou ali a total extravagância financeira do rei Robert Baratheon, mesmo com a coroa profundamente endividada, coisa que é algo muito, muito, muito comum ao longo ali dos reinados dos Targaryen e também, né, foi no reinado do Baratheon. Ainda assim, no dia a dia, como é uma sociedade majoritariamente agrícola, o escambo existe demais, tá? A troca, né? Trocam-se grãos, trocam-se outros alimentos, animais, bem como também especiarias, num dia a dia mais comum. Vende-se também o trabalho, tanto dos cavaleiros, que são os errantes, né, os andantes, melhor dizendo, que participam de exércitos sendo pagos por isso, como também dos mercenários que fazem todo tipo de trabalho, como também do trabalhador do campo, o trabalhador rural, né, pode ser pago por isso. E como? Às vezes por grãos, né, ou seja, de toda a produção que ele ajuda, ele fica com 5% dos grãos, esse negócio todo. Isso também domina bastante o Westeros e também Essos, tá? Só que Essos tem o lance da escravidão, então também tem essa outra, digamos assim, moeda de troca, né? Essos apresentam uma diversidade muito grande de sistemas monetários, porque, como foi dito, é um ambiente muito vasto, né? Uma região, melhor dizendo, muito vasto, e tem múltiplas culturas. Enquanto algumas cidades livres, como Bravos, por exemplo, utilizam uma moeda de ferro fiduciária, que é a moeda de ferro que se chama, ou seja, uma moeda que acredita a um banco, portanto, muito mais parecido com o nosso dinheiro, né? A gente crê que o banco vai fazer valer esse dinheiro. Outras regiões, como a Baía dos Escravos, por exemplo, dependem fortemente do comércio de escravos como uma forma de moeda, pelo menos em grandes transações. Volantes e Qarth, por sua vez, utilizam variantes da moeda conhecida como Gold Honor, né? Ou seja, como o do dragão ali, né? Por isso que, inclusive, Lys, Myr, aqui, as três cidades, a Triarquia, elas querem também essa grana porque é uma parada diferente em Essos, digamos assim. Cada cidade, inclusive, possui o seu próprio banco, coisa que não tem o Westeros não tem banco, por isso que o Larys tem que mandar lá para Bravos. E o Banco de Ferro de Bravos é o mais proeminente de todos, com influência muito significativa até mesmo para os Sete Reinos. A coroa vira e mexe, está endividada com o Banco de Ferro de Bravos. Essa instituição financeira, ela não só empresta dinheiro, como também pode apoiar rebeliões caso as suas dívidas não sejam pagas. Em vez de mandar um cobrador lá, né, pro seu Madruga pagar o aluguel, eles criam uma rebelião e ganham, às vezes, o cenário inteiro. Às vezes, perdoando a dívida, mas colocando alguém ali no poder que eles confiam e que eles sabem que vão pedir mais dinheiro emprestado e por isso se endividar mais, e assim vai, né, essa agiotagem sem fim. A economia de Westeros é bastante afetada por ciclos sazonais devido à longa duração das estações. E é bem interessante perceber isso, tá? Porque no inverno a produção agrícola cai drasticamente, resultando em alta inflação e perda de poder de compra. Em contraste, no verão, a abundância de alimentos e a estabilidade aumentam o poder de compra, né? Em Essos,
a economia é bem mais diversificada justamente por conta do clima. Por isso, um dos líderes da triarquia faz pouco do Talent. Quando o Talent tem alguma coisa a oferecer, ele diz, cara, você já viu o tamanho desse continente aqui? A gente tem muito mais coisa a oferecer do que vocês têm a oferecer para nós. Mas enfim, isso foi um pouco do sistema monetário das crônicas de Gelo e Fogo como um todo, por assim dizer. Espero que vocês tenham gostado de saber sobre, porque eu gostei bastante de pesquisar. Mas é isso, gente. Ó, chegamos ao último em detalhes, né, dessa temporada. Agora só na terceira temporada ou no Cavaleiro dos Sete Reinos, que eu acho que vai trazer muita coisa pra gente. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre a nova série de Game of Thrones, da Casa do Dragão, enfim, do universo de Gelo e Fogo, né? Dá uma olhadinha na descrição que eu vou deixar esse vídeo pra vocês darem uma olhada pro que está aí por vir. E também na descrição tem link aqui pro financiamento coletivo do meu livro. Espero que vocês deem um clique lá no lance do Nubank, fortalece lá o oferecimento, né? Eles me patrocinaram ao longo de alguns vídeos nessa temporada, então me ajuda vocês a interagirem. E muito obrigado por ter acompanhado os vídeos até aqui. Espero que vocês continuem pelo canal e a gente continue conversando não só sobre A Casa do Dragão, Game of Thrones, etc., mas também várias outras séries e filmes que estão por aí sendo lançados. No mais, um forte abraço em vocês, a gente se vê numa próxima oportunidade e tchau.